Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia pré-socrática, beleza? Vou espelhar o slide aqui na tela para a gente começar a conversar um pouco sobre esses pensadores que viveram antes de Sócrates, por isso o nome pré-socráticos, tá? Mas isso não significa que eles são menos importantes para o contexto geral da filosofia. Então, assim, eles recebem esse termo porque o Sócrates, ele e os sofistas, eles mudaram a forma do discurso, que antes eles olhavam para uma questão e meio que depois de Sócrates acontece uma ruptura, que eles começam a olhar para outras questões, mas isso é assunto para depois. Então, beleza. O que eu quero conversar um pouquinho aqui hoje, né? Os pré-socráticos, que eles são os primeiros filósofos, tá? Eles são os primeiros filósofos e como os primeiros filósofos, eles tentaram explicar o mundo através da razão. Eles tentaram deixar de lado um pouco o pensamento mitológico, né? Eles tentaram deixar de lado essas explicações mitológicas e tentaram usar a explicação mais racional possível para explicar a realidade que eles viviam, beleza? Então, vou falar um pouquinho sobre alguns pré-socráticos, não dá para falar sobre todos, e eu não vou aprofundar demais nesses pensadores, porque meu objetivo geral aqui é passar só apenas uma visão deles, beleza? Mas é como eu disse, não é que eles sejam menos importantes, é apenas interesse pessoal meu. Então eu vou passar uma visão e eu vou explicar um pouco sobre mitologia, né? Qual a função da mitologia e tentar definir o que é essa mitologia, tá? Então vamos lá. Como eu estava falando aqui, os primeiros filósofos pré-socráticos, eles tentaram fazer essa passagem do pensamento mítico, né? Do pensamento mítico para o pensamento filosófico científico, como está definido em alguns livros de história da filosofia. Vários pensadores eles usam esse termo, pensamento filosófico científico. E o que a gente vai tentar definir é exatamente isso. O que é esse pensamento mítico e o que seria o pensamento filosófico científico, tá? Então, beleza. Primeiro, vamos pensar um pouquinho qual o papel da mitologia. Eu coloquei aí no slide o seguinte: qual o papel da mitologia? O povo explica aspectos essenciais da sua realidade, a origem do mundo. Tem um espaço ali, faltou o espaço, mas ok. O funcionamento da natureza e dos processos naturais e as origens deste povo, bem como seus valores básicos. Beleza? E embaixo eu coloquei algumas características da mitologia. Ele é um discurso ficcional ou imaginário. E eu deixei uma pergunta: mitologia é mentira ou não? E lá embaixo também eu coloquei no último tópico que ela pertence a um povo. Aqui, ó. Ela é a visão de mundo de um povo. Raramente ela vai ser de um único indivíduo. Beleza? Então vamos lá. O que é essa mitologia? A mitologia é uma tentativa, né, de explicar o mundo através das ferramentas que determinado povo possui para explicar aquele mundo. Beleza? Então vamos imaginar assim. Em todas as épocas existiram povos e todos esses povos tiveram uma determinada visão de mundo. Inclusive a gente hoje em dia, né, nós temos essa visão do nosso mundo. E como essa visão é formada? Hoje em dia, ela é formada basicamente através da ciência, né? Daquilo que a gente aprende no nosso ensino básico, né? A gente aprende uma série de conhecimentos e a partir desses conhecimentos a gente vai interpretar o mundo à nossa volta. Então, por exemplo,
Hoje em dia, nós temos noção de como que funciona a chuva, né? De maneira bem simples, a água evapora, acumula lá em cima nas nuvens e ela cai de volta, tá? Lógico, não é só isso, né? Dá para explicar isso de maneira bem aprofundada, mas não é nosso objetivo. Então a gente sabe como acontece essa chuva. A gente sabe, por exemplo, como é organizado o sistema solar, né? A gente sabe que os planetas eles orbitam em volta do Sol, entendeu? Mas como a gente sabe disso? Através de uma visão científica. Agora vamos tentar voltar no tempo e esquecer que existe essa ciência. Vamos voltar e vamos fingir que não existe ciência, né? Vamos esquecer essa nossa visão do mundo. É um exercício imaginário. Então eu tô lá, né, na minha selva. Demais, né? Voltei no tempo demais. Mas enfim, eu tô lá no meu tempo onde não existia ciência e o tempo fecha, né? O tempo fecha e começa a cair raios e fazer barulho de trovões e até então eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Mas o ser humano ele tem uma necessidade natural de tentar explicar as coisas que ele vê, né? Então eu vou arrumar uma explicação para isso. Mesmo que essa explicação não faça sentido para nós hoje em dia. Aquele povo tentou explicar as coisas que eles viam, as coisas que eles ouviam, as coisas que eles sentiam. Eles tentaram explicar tudo. E eles explicaram da maneira deles. Entende? Eles fizeram a explicação sim. Então vamos supor. Os trovões são deuses. Eles estão furiosos com a gente. Você já percebeu que sempre que a gente faz determinada ação, os deuses ficam furiosos e começam a fazer barulho do céu? Né? É uma tentativa de explicar os trovões. Ou então vamos supor que determinado membro da minha tribo, ele foi lá e comeu uma fruta de uma árvore e ele morreu. Né? Hoje em dia a gente ia pegar aquela fruta e ia estudar ela para saber se ela realmente foi a causa da morte. Mas naquela época, vamos fingir que na nossa época que a gente está imaginando não tinha esses aparatos. Aí o cara morreu. A segunda pessoa foi lá na mesma árvore depois de um tempo. Ele comeu a mesma fruta e depois ele faleceu de novo. A terceira pessoa, a mesma coisa. E isso foi correndo, vai. Vamos lá. Vamos exagerar, umas 10 pessoas morreram depois de comer esse fruto. Como que você explica isso numa época que não existia a ciência para fazer o estudo desse fruto? Então você pensa na seguinte forma: olha, tem algum ser maligno que mora naquela árvore. E quando você pega a fruta daquela árvore e come, esse ser maligno fica bravo e ele volta para pegar a sua alma e levar para o outro mundo. Entendeu? Beleza. O que acontece com isso? As pessoas dessa tribo elas vão parar de comer aquela fruta, porque todo mundo que foi lá, o ser maligno do outro mundo que mora naquela árvore, puxou a alma dela e levou embora. E aí? O que isso significa? Significa que esse povo conseguiu explicar, né, o que é a mitologia. Ou, quer dizer, perdão, esse povo conseguiu explicar por que, né, aquelas pessoas estão morrendo. Eles explicaram da maneira deles, com uma história fictícia, né? É uma história fictícia, mas ela representa uma realidade. Então o mito, ele não pode ser simplesmente sinônimo de mentira. Ah, um mito é uma mentira. Os deuses do Olimpo, eles são mentira. Não, eles não podem ser simplesmente isso. Porque eles explicam uma realidade de algum povo. Eles explicam algumas coisas que aconteciam. Eles explicam os sentimentos, eles explicam as visões de mundo daquele povo. Mas eles explicam através de uma história ficcional, através de uma ficção. Então não é simplesmente uma mentira. Entende?
Eu espero que fique claro essa definição mais ou menos de mito. Então eu coloquei ali no slide, né? É um apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. Uma história fictícia de uma realidade humana. Esse significado aí é bem resumido mesmo para ficar didático. Ele é uma história fictícia, né? Igual eu expliquei. Eu criei um mito aqui na hora da árvore, né? Que o maligno mora na árvore, ele leva a alma das pessoas que mexem naquela árvore para o outro mundo. Então, beleza, eu inventei um mito aqui na hora. Esse ser maligno existe? Não interessa. Talvez exista, talvez não exista. Né? Então, isso é uma ficção, é uma magia, é um apelo ao sagrado. Né? Mas de uma realidade humana. Por que de uma realidade? Porque as pessoas que pegaram aquela fruta, elas realmente morreram. Entendeu? Então, tem a parte real ali. Tem a necessidade de explicar, beleza? Então é exatamente isso que eu tô falando. A história fictícia de uma realidade humana, tá? E a pergunta que eu deixo aqui para vocês refletirem é a seguinte: superamos a mitologia? E aí? O que vocês acham? A gente conseguiu superar esse pensamento realmente? Tipo, deixamos para trás toda imaginação, toda forma de explicar o mundo dessa maneira? Ou a gente ainda tem alguns pensamentos mitológicos que nos cercam até hoje? A pergunta fica para vocês aí, apenas para reflexão. Então, beleza. O mito, como explicação do real através do elemento sobrenatural e misterioso, ele vai ser considerado insatisfatório, né? Os primeiros filósofos procuraram explicar a realidade natural a partir dela própria, tá? Então é exatamente aquilo que está ali no texto. Com o passar do tempo, as pessoas foram se questionando se realmente não existiria outra forma de explicar o mundo que não fosse essa forma tão imaginária assim. Então, essa tentativa de explicar o mundo com base no próprio mundo vão ser os primeiros pequenos passos em busca da ciência, em busca de entender o mundo a partir do próprio mundo, tá? E essas pessoas que ficaram insatisfeitas com essa explicação mitológica do mundo, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né? Eles sentiram essa necessidade de buscar novas explicações para o mundo. Beleza? Então, os pré-socráticos, como eu estava falando, eles foram os primeiros a buscar explicar a realidade com base na própria realidade, né? E assim, isso não significa que eles construíram um muro, né? Tipo, aqui está o pensamento mitológico, pá, apareceu um muro aqui, e daqui pra cá a gente não vai mais usar mitologia. Não. Nenhum período vai ter essa ruptura brusca, né? Os pensamentos começam a acontecer, as novas tendências, e eles meio que se misturam, né? Então não é uma ruptura drástica de uma vez um muro, daqui pra cá mitologia, daqui pra cá vamos pensar com razão. Não. Beleza? Aí lá, as obras deles, elas se perderam na antiguidade, né? A gente conhece por doxografia e fragmentos, né? Então a gente conhece eles através de outros pensadores que escreveram sobre os pré-socráticos e sobre fragmentos, que são recortes dos textos antigos que sobraram. Agora as obras mesmo, os livros, essas coisas, eles se perderam aí no tempo, beleza? Então, como eu estava falando, eu coloquei alguns pensadores aqui, alguns dos pré-socráticos, e o seu elemento primordial. E eu não vou aprofundar muito neles. É só para a gente ter uma visão geral, né, desses pensadores. Então, o primeiro que eu coloquei é o Tales de Mileto. Ele é considerado o pai da filosofia, o primeiro filósofo,
né? E arqué, para ele, é a água. Eu fiz outro vídeo aí explicando algumas palavras, né? Tipo um dicionário da filosofia. Então, arqué, de maneira bem resumida, é o elemento primordial, né? Então, esses filósofos, eles buscavam a arqué. Eles buscavam o elemento que constituía as outras coisas, certo? Eles observavam ali a natureza, observavam o mundo, e eles tentavam entender assim, qual o elemento básico que constitui essa natureza, que todas as outras coisas vão sair desse elemento, beleza? Então, para o Tales de Mileto, era a água, porque ele começou a observar ao redor dele, e ele viu que, para ele, todas as coisas tinham água. Os seres vivos, as plantas cresciam através da água, entendeu? Tudo. Para ele, tudo vinha da água. Ora, a água deve ter alguma faculdade especial que lhe permita transformar-se ilimitadamente. A água está em todos os lugares onde a vida floresce. Onde ela não está, não há vida. Exemplo. Quando Tales observava o ciclo das águas do Nilo, Tales observou que a terra, até então árida e infértil, depois do contato com a água, revelava-se próspera e cheia de vida. Beleza? Então, a partir das observações de Tales, na cabeça dele, ele percebeu que a água, né, era o elemento primordial, que todas as outras coisas saíam dela. Como foi o exemplo ali do rio Nilo, tá bom? O Heráclito, o princípio para ele já era outro, o fogo, ou vir a ser, né? E ele é o mesmo pensador que fala do tudo flui, ou seja, um homem e o mundo inteiro está sempre mudando, né? Para ele, nada era eterno e tudo era mutável, então a gente está sempre em movimento. E tem aquela passagem famosa do homem e do rio, né? Que diz o seguinte: um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque se ele voltar ao mesmo rio, as águas que ele entrou, elas já vão ter passado, né? Então, as águas que aquele homem entrou já não vão mais estar lá naquele rio. E o homem também já vai ter mudado. Então, tudo está em constante mudança. Tudo muda sempre. O rio mudou, o homem mudou, a natureza mudou. É uma constante mudança. E essa constante mudança é o que caracteriza a filosofia dele. Tudo flui, né? E nada permanece o mesmo. Aqui, ó. Esse constante movimento que faz as coisas surgirem e desaparecerem continuamente, sem nunca ser. Beleza? Temos o Parmênides. Para o Parmênides não há movimento, né? Tudo que vemos de movimento não passa de ilusão causada por nossos sentidos, né? O princípio do universo é o ser, e o ser é eterno, imóvel e origina todas as outras coisas. Tá bom? O Pitágoras, né? A arqué para o Pitágoras era o número, porque segundo ele, o número está presente em todas as outras coisas do mundo, né? Ele observou o universo e percebeu que a presença do número está em todas as relações. Certo? Então essa é a arqué pro Pitágoras. Anaximenes, ele falou sobre o ar ser a arqué do mundo, né? Ele partiu de um princípio material encontrado na natureza que justificasse a composição, sustentação e determinação de todo o universo. O ar pode transformar-se por condensação em água e terra, por rarefação em fogo, né? Então ele defendia que o ar se transformava nos outros elementos que ele via na realidade. O Empédocles,
ele falou sobre os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E esses 4 elementos, eles se fundiam e formavam as outras coisas, na visão do pensador, tá? Aqui, ó. Por ser cada elemento eterno e incorruptível, eles permanecem os mesmos, né? Mas com sua contínua agregação e desagregação, dão origem à multiplicidade do mundo e ao devir. As forças agregadoras e desagregadoras são, respectivamente, o amor e ódio, né? Então, esses elementos eles se agregam, se juntam e formam outros elementos. Depois eles se desagregam e voltam a ser o que eles eram antes, tá? Na visão do pensador. E o Demócrito, ele foi a primeira teoria atômica, né? Pode-se dizer que ele foi o criador do átomo. Então, o átomo é um espaço vazio, né? Um espaço vazio separa os átomos, permitindo-lhes que movam livremente. E aqui no slide está a representação do átomo. Então, para ele, tudo era formado de átomo, né? E esse átomo, para ele, era uma coisa que meio que era infinita, né? Uma coisa que não acabava. Então, assim, esse átomo você pegava da natureza, ele vinha até você e ficava com você até o momento da sua morte. Depois da sua morte, quando você era enterrado e seu corpo entrava em decomposição, suas partes elas ficavam na terra e elas iriam fazer parte de outra coisa, né? Então, o átomo ele não sumia, ele apenas passava para outro ser. Podia ser para a terra, podia ser para uma planta. E da mesma forma ele passava para uma planta, outra pessoa vinha, pegava o fruto daquela árvore, ou pegava aquela planta, comia e o átomo passava para ela, e assim por diante, beleza? Não é uma coisa que some do nada. Como os átomos se movem, podem colidir um com o outro para formar novas disposições de átomos, de modo que os objetos no mundo parecem mudar. Aí foi o Demócrito e o outro pensador aqui que eu coloquei também. Os dois pensadores consideravam que há um número infinito desses átomos eternos, que foi o que eu expliquei. Eles não somem, mas que o número de diferentes combinações ao quais eles podem se ajustar é finito. Beleza? Então eles se ajustam de maneira finita, mas eles são eternos, né? E aqui eu coloquei os 2 livros que eu peguei como base para explicar um pouco do pensamento dos pré-socráticos, né? Eu coloquei eles aí. Quem tiver interesse, esses são os livros, beleza? Então, basicamente é isso, tá bom? Expliquei um pouquinho do pensamento dos pré-socráticos, tentei explicar o que é a mitologia. Então, basicamente é isso, tá? Muito obrigado e valeu e até mais.